Por causa das terríveis profanações que estão ocorrendo durante as celebrações das missas, muitas pessoas abandonam as igrejas católicas. E para isso, tentam justificar-se por diversas formas. Dizem que não vão à missa, porque o padre é da teologia da libertação, e defende políticos esquerdistas. Ou, porque o padre é simpatizante dos grupos LGBTs. Ou, por causa das heresias de Bergoglio. Enfim, os motivos são muitos. Após o Concílio Vaticano II, algumas modificações foram feitas nas celebrações das Santas Missas, com as supostas intenções de agradar ao povo. Mas, essa nova missa permitiu que, através das mudanças litúrgicas, muitas profanações entrassem em nossas igrejas, com o objetivo de destruir tudo aquilo que é sagrado. Santa Missa, só existe uma. Aquela que foi instituída por Cristo, e ensinada pelo verdadeiro magistério da sua Igreja, há 2000 anos. Conhecida como a Missa de sempre, ou Missa no rito romano, que está sendo amplamente combatida pelo Papa Francisco. Porém, nos dias de hoje, celebram-se as missas das mais diversas formas. E as aberrações litúrgicas aumentam e se diversificam a cada dia que passa. Mesmo assim, não devemos abandonar a Igreja de Cristo e deixar Jesus sozinho nos sacrários. Ele não nos abandona. Jesus disse que estaria conosco até o final dos tempos. E nós vamos abandonar aquele que sofreu na cruz para salvar nossas almas. Quando queremos participar das Santas Missas, é óbvio que nós devemos ter o bom senso de procurar igrejas onde tem bons padres. Sabemos que está cada vez mais difícil encontrá-los. Mas não devemos perder a esperança. Jesus não deixará a sua igreja completamente sem bons sacerdotes. Aqui no Brasil, ainda tem muitos bons sacerdotes. Mas é preciso compreender que mesmo esses bons sacerdotes estão sujeitos a cometer erros. Não há nenhum grande teólogo, nem santo, nem mesmo algum doutor da Igreja, ou mesmo um papa, que possamos considerar infalível. É de fato notável como nosso bom e providente Deus fez com que até mesmo os gigantes da fé católica escorregassem em alguns pontos. Talvez para nos lembrar que o homem algum é infalível. E por maior que seja a sua autoridade, nem mesmo eles estão isentos de falhas. Mesmo os considerados bons padres entregam a hóstia consagrada nas mãos dos fiéis, que estão em pé na fila. Quando o correto deveria ser de joelhos e na boca. O título do meu vídeo é: em qual tipo de missa devemos participar? É óbvio que esse título tem um propósito. Hoje, nós temos dois tipos de missa, nas quais podemos participar. A Santa Missa do tipo conveniente, que é aquela celebrada pelos bons sacerdotes. E a missa do tipo inconveniente, que é celebrada por aqueles padres que de uma forma absurda profanam os altares das nossas igrejas. Todas são válidas, mesmo essas missas celebradas por esses padres hereges. Porque Jesus, apesar de sofrer muito e ser novamente torturado nesses altares, ele ainda continua presente nessas igrejas. É bom salientar que nem a ignorância e nem a má formação, assim como também os pecados ou as falhas morais do sacerdote, não impedem que ele ministre validamente os sacramentos. Jesus Cristo falou a Mary Julie Jane, em novembro de 1902. Um terrível castigo está preparado para aqueles que erguem todas as manhãs a pedra do santo sacrifício. Eu não vim para seus altares, para ser torturado.
sofro 1000 vezes mais por esses corações, do que nenhum outro. Absolvo-vos dos vossos pecados grandes, meus filhos, mas não se pode conceder nenhum perdão a estes sacerdotes. Portanto, o próprio Jesus deixa claro que ele continua presente nesses altares, mesmo sendo torturado. Mas, ai desses sacerdotes que cometem esses pecados. Eu penso que não cometem pecado os fiéis católicos que participam dessas missas, porque, por enquanto, Jesus, mesmo sofrendo, continua presente nessas igrejas. Porém, é mais conveniente para nós participarmos das santas missas, celebradas pelos bons sacerdotes. Disse Nossa Senhora de Anguera. Participai com alegria e devoção da Santa Missa. A Santa Missa é a grande dádiva de Deus para vossas vidas. Vós não podeis viver afastados do meu Jesus. Quando estáis afastados, vos tornais alvo do demônio. Notem que a mãe de Jesus falou isso em janeiro de 2017, quando Bergoglio já era considerado Papa. Se nós não devêssemos participar das missas celebradas por padres que rezam em comunhão com o Papa Francisco, a mãe de Jesus teria nos alertado através das suas mensagens. Portanto, nós devemos participar das missas sim, mesmo que os sacerdotes celebrem as missas em comunhão com o Papa herege. Porque a Igreja Católica e as Santas Missas são de Jesus, e não dos papas. Quando o Papa Francisco, ou o seu sucessor, conseguir através do falso ecumenismo fechar todas as igrejas, e perseguir aos bons sacerdotes, a mãe de Jesus nos explica o que irá acontecer. Nossa Senhora de Anguera disse: Queridos filhos, dias virão, em que os homens e mulheres de fé só encontrarão a Eucaristia nos lugares secretos. Haverá grande perseguição aos cristãos, e tudo voltará a ser, como no tempo em que meu Jesus confiou sua igreja a Pedro. Hoje tendes a mesa farta, mas chegará o dia em que nela não encontrareis o precioso alimento. Os consagrados beberão o cálice amargo da dor. Os ministros do meu Jesus que permanecerem fiéis, agirão como no início do cristianismo. Encontrarão auxílio nas casas dos fiéis, e ali celebrarão a Santa Missa. Deus fará surgir mulheres piedosas, a exemplo de Ninfa, mulher de fé, que acolheu os homens de Deus, e contribuiu para o crescimento de sua comunidade. Ou seja, nessa época, haverá muitas mulheres piedosas, que prepararão as suas casas para receber os verdadeiros sacerdotes, que celebrarão as santas missas em suas casas. Mas, por enquanto, isso não é necessário, porque ainda temos muitos templos sagrados, sendo conduzidos por bons sacerdotes.